De Volta para o Passado, do Fábio Braza, com participação do Hélio Bentes. Mais uma galera aqui na produção. É o que a gente vai reagir e analisar aqui agora. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando, o vulgo Dinho. Eu sou a Jess. E seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal mais eclético do Brasil. O único canal que mistura quase todos os estilos e gêneros musicais, né? E mesmo assim, todo mundo vive em harmonia. É, assim espero. E galera, às quintas-feiras, nada oficial, a gente tá pegando aqui pra conhecer o som dos MCs que a gente tem analisado aqui nas batalhas, porque tinha alguns que a gente não conhecia. E a gente abriu um espaço para que vocês pudessem escolher as músicas que serão analisadas. E nesse espaço, que inclusive tem o nosso Instagram, que é o @audio.tape, vocês comentaram essa música do Fábio Braza. E a gente falou, cara, ele não é um MC de batalha que a gente conheça, pelo menos até onde a gente sabe. Mas já que o pessoal pediu bastante essa música, vamos escutar, porque já não é de hoje que pedem essa música, né? Direto a galera pede pra gente analisar. E eles sempre falam assim que a gente vai gostar muito, que é do nosso estilo. Pois eu fico curioso, como fazer nosso estilo? É isso, né? Então a gente vai reagir e depois do react. Não sai, meu amigo. A gente faz uma análise aqui que é uma coisa bem diferente, que a gente analisa a parte visual, musical e da letra dessa música. A gente destrincha ela pra trazer muito mais coisas legais pra você apreciar na música, tá bom? Convido você a ficar até o final e depois dizer se valeu a pena. Antes de qualquer coisa, like pra gente, se inscreve no canal que é importantíssimo. Se quiser ver os nossos vlogs, tem o canal da Jéssica aqui no card que tá muito legal. Chega de enrolação, fone no ouvido, 3, 2, 1 e play. Vamos ver qual é que eu não sei nada. Primeira vez, gente. Primeira vez vendo isso aqui. O universo, o tempo. Se eu pudesse voltar ao passado, voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento. Daria aos índios Vale dos Conselhos se os portugueses vierem aqui. Não se enganem com os espelhos. E quando a escravidão cruzasse os mares, despistaria os bandeirantes para que eles nunca encontrassem palmares. Empunharia armas e escudos e ajudaria Antônio Conselheiro a defender Canudos. Avisaria Mandela, aguenta firme, o apartheid vai acabar quando você sair da cela. Mostraria pra Galileu um vídeo do homem na lua e diria, isso tudo começou de uma ideia sua. Se eu pudesse voltar atrás, levaria o tratamento da AIDS só pro meus heróis viverem mais. Marcharia ao lado de Luther King e Rosa Parks no Alabama. Avisaria pro Madinho e Mariana antes de descer a lama. Se eu tivesse a condição, imploraria pra Chapecoense não entrar naquele avião. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que maneiro. adiante? O que será que viria? Que refrão bonito. Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Nossa, que produção tão artística, gente. Me surpreendeu nos primeiros Se eu pudesse versos. voltar ao passado, tentaria impedir algum massacre. Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki. Será que se eu denunciasse os terroristas no 11 de setembro haveria a guerra do Iraque? Avisaria os Black Panthers, cuidado, eles vão tentar destruir vocês na epidemia do crack. Trombaria o Tupac, cantaria Changes, Black President e mostraria uma foto do Barack. Se eu pudesse matar Hitler antes de chegar no poder, evitaria tanto sofrimento desnecessário. Mas se eu não pudesse, faria questão de dizer pra Anne Frank, o mundo todo ainda vai ler o seu diário. E se eu mudasse o passado, será que eu existiria? E se eu não existisse, que diferença faria? Se eu pudesse saber de onde o vírus viria, avisaria o mundo antes que ele virasse pandemia. Quanto sofrimento em vão, quantos mais se vão? Sócrates, Jesus, Tutis ou Hutus, até quando, irmão? Os filhos do futuro dizem não nos desapontem, somos herdeiros dos erros de ontem. Talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu pudesse voltar ao passado, ou melhor, e se esse já é o passado e alguém só tá esperando eu agir? Nossa, é mesmo. Que reflexão. Que reflexão top, né? Desse final aí, mano. Nossa. Poxa, velho. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu Cara, que pudesse música mudar densa, um velho. instante, Muita o que informação, será que viria refrão bonito. adiante? O que será que viria? E uma reflexão interessante. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Mudou bem, cara. É diferente, né?
A gente achou que já tava até acabando. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Nossa, que visual também. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse E são cordas saber mesmo. o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse Não parece um saber sample, o que cara. iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Eu posso estar errado, mas parece que são cordas mesmo. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Tem uma jogadinha de guitarra assim, um pouquinho, uma pitadinha de reggae. O passado é agora. Já parou pra pensar? É. Contagem regressiva. O que os filhos do futuro dirão de nós, hein? Nossa. Já parou pra pensar? O passado é agora. Olha só, vai ter diminuindo a velocidade, assim, muito top, mano. Que isso, velho? Sabe quando uma música te ganha, assim, nos primeiros segundos dela? Essa música me ganhou nos primeiros segundos, cara. Pra mim também. Porque eu achei ela, assim, uma música muito inteligente, muito inspirada, musicalmente muito boa também. A reflexão que eles tiveram aqui, a ideia musical, provavelmente começou pela letra, né? Pelo conteúdo e contexto que eles colocam em todos os quesitos dessa composição. A abordagem de tudo foi muito interessante. A letra a gente vai comentar depois, agora a gente vai concentrar na parte musical, que foi interessantíssimo aqui, cara. Porque tem vários atributos, tem uma ideia meio chorus, meio voice, que fica ali... Um efeito. Sabe? Ah, tá, no fundo. No fundo, como umas vozes, como um background, que dá uma sensação meio enigmática, reflexiva, incrível, assim, nos ouvidos. Ao mesmo tempo que vinha a voz, que eu acredito ser inicialmente do Fábio Braza, que era um timbre muito interessante, né? Um timbre meio hip hop, meio reggae, sabe? Uma coisa ali no meio do caminho. Um flow bonito, assim. É uma música que não te enjoa, que é o tempo todo trazendo atributos de produção, que vão agregando a música assim, e você vê que isso é entregue aos poucos. Começa de uma forma singela e muito gostosa de se escutar, por várias questões que a gente não vai ficar aqui falando, porque senão fica um vídeo gigante. E aos poucos vão entrando, por exemplo, cordas, e dessa vez eu senti que não são um sample. Eu posso estar enganado, gente, porque hoje em dia os samples são de uma qualidade incrível. Mas tinha ali um ruído, algo que me fazia ter a sensação de que eram de cordas, pelo menos um quarteto ali, com violino, cello. Isso passa um som orgânico pra gente, uma qualidade de captação, uma qualidade musical que é muito interessante. E essa questão de entregando aos poucos, que você comentou, eu vi muito isso nas cordas mesmo. Porque no início ele da música, grande parte dela, a gente ouvia as cordas fazendo o psicato, né? Que é quando vai puxando as cordas separadamente. E isso deixa um pouco mais vazio o som mesmo. E aí quando lá na frente eles começam a entregar mais, a gente já vê as cordas ele tocando com o arco de forma mais completa, que preenche mais também o som. Pois é, aí depois começa a entregar outros atributos, por exemplo, um beat. Esse beat vem aos poucos. Em um certo momento, a música entra com uma guitarra, que sim, de novo entra aquela ideia meio reggae, não sei te dizer ao certo, assim, algo bem alternativo, sabe? E depois entra o beat de trap. A gente vê uma transformação nessa música, porque inicialmente ela tem um flow, estilo hip hop, estilo rap, que ao meu ver é o Fábio Braza, e depois ela tem uma certa transformações com melodias mais alongadas e frases mais alongadas, que já tendia mais a uma música mais melódica, como por exemplo o reggae. Eu tô falando aqui, eu não sei se é exatamente isso, mas pra mim puxa muito essa ideia de uma música um pouco mais alternativa, agregado a esse estilo sonoro. E essa parte mais melódica a gente vê através do canto também, porque principalmente no refrão e mais pro final
final da música, em que eles começam a questionar, deixar perguntas pra gente tentar responder, eu acho até que é o Hélio Bentes que canta essas partes, trouxe um diferencial bem legal, que aí mistura realmente aquela parte declamada, mais do hip hop, e uma parte mais melódica, que você falou que lembra um pouco mais do reggae mesmo. Essa música tem uma ideia meio que de volta ao passado, então eles voltam ali a uma coisa mais galáctica. Como se fosse onde foi a criação. Pois é, sei lá, o Big início Bang, de tudo. o início de tudo. E logo vem um relógio, e aí você vê essas similaridades. O relógio se transforma numa bússola e já remete a coisas que são sobre o descobrimento do Brasil, né? Descobrimento entre aspas, né? E a partir dali começa o show de referências visuais. Teve um diretor visual aqui que soube construir tudo de uma forma muito interessante. Não tem aqui o Fábio Braza atuando. A gente tem recortes de uma edição, imagens de pessoas, takes de ocasiões, por exemplo, o Homem na Lua, uma imagem do Galileu, algumas figuras históricas, por exemplo, como o Mandela e também o Martin Luther King. E aí tem várias figuras históricas aqui, cara, e que a gente vai pescando as figuras assim e vai falando, poxa, que legal, mano. E em meio a isso tudo, tem também alguns acontecimentos históricos fora do Brasil e dentro do Brasil, cara. Gente, eu simplesmente amei esse visual, porque me trouxe uma ideia tanto de arte contemporânea, sabe? Aquelas projeções, ao mesmo tempo que teve uma pegada meio de documentário, porque vai mostrando essas figuras históricas, igual você falou, contando em ordem e também de acordo com o que a letra vai trazendo pra gente, e acaba contextualizando, porque às vezes de nome só você não conhece certa figura, mas ali no visual te ajuda a lembrar ou até conhecer. Às vezes alguém não conhece ainda essas figuras e acaba aprendendo com esse documentário, vou colocar até entre aspas. Ficou bem didático e com cara de documentário por vários quesitos. As imagens, que são takes de acontecimentos reais, as fontes, que são fontes estilo documentário, Sim. estilo máquina de escrever, Com fundo preto. E essas coisas têm total ligação com esse estilo de visual, e eu achei muito interessante isso, mano. Eles souberam fazer de uma forma que traz o certo peso e seriedade do que quer ser falado. Sim, não tem nenhuma legal, animação, cara. é uma seriedade. E como é algo de volta ao passado, ou seja, é uma questão de descrever a história, coisas que são antigas também nos fazem remeter a coisas históricas. Outra coisa muito interessante que eles fizeram aqui foi os recursos que eles usaram pra marcar a passagem de tempo, ou voltar no tempo também. Você já comentou lá do início, em que mostra aquela galáxia, o relógio sempre é uma grande marca de mudança de tempo. Além disso, tem essa parte da vela, o fundo preto com a vela, que a gente vê que tá ao contrário o take. Então ela vai acendendo aos poucos. E esse é um recurso muito legal de passagem de tempo, porque a cera da vela vai sendo consumida aos poucos, em que o fogo vai ardendo. E essa vela me lembrou muito uma obra que tem lá no Inhotim também, que tem várias esculturas de cera mesmo, só que são monumentos históricos do mundo todo. E aí o fogo vai consumindo e aquilo vai acabando, mostra a passagem do tempo, mostra como que a vida é passageira mesmo, e que é um grande tema que a gente vê nessa música também. Outra coisa é o seguinte, na música a gente tem uma certa mudança, né? Tem um ponto culminante ali de mudança da música, entre o início, que é mais hip hop, e a segunda parte, que é mais alongada, melódica. Isso também acontece no visual, porque o início é mais com essa pegada de documentário e que foca em fatos históricos. E a partir da segunda parte, você já vê desastres naturais, você já vê takes mais alongados que mostram mais a natureza, vulcões entrando em erupções, tsunamis, que remetem também a coisas que aconteceram no passado. Ou então também pode mostrar consequências futuras que podem vir. Eu acho que eles quiseram trazer isso também. Tanto que depois vem uma passagem de tempo grande pelo número do ano mesmo, que vai lá pro ano 2000 e não sei quantos. E aí vai acontecendo uma contagem regressiva até chegar nos dias de hoje, que foi 2020, quando foi lançado o clipe. E ao mesmo tempo que vai voltando esse número, que são os anos, você vai vendo coisas que podem ter sido destruídas pelo homem, voltando mesmo ao patamar do que é hoje. Ou seja, eles estão com uma previsão futura bem terrível, né? E que já é de se esperar, infelizmente. A letra dessa música, pra mim, é um dos pontos altos dela. Com certeza. Eu diria assim, que é até difícil decidir isso, porque em tudo até agora que a gente observou, ela é muito boa. Mas a letra realmente traz um conteúdo muito interessante. E a gente vê que nessa volta ao passado, ele começa onde seria o descobrimento do Brasil, e que ele usou uma palavra que é bem válida mesmo, em que ele renomeia esse descobrimento colocando o nome de invasão, porque realmente a gente sabe que já existiam os índios aqui, mas na escola a gente sempre aprende que foi um descobrimento lá em 1500, mas tem muito mais conteúdo
conteúdo político e histórico por trás desse tal descobrimento. E aí ele comenta que se ele pudesse voltar, ele daria aos índios alguns conselhos. Se os portugueses vierem aqui, não se enganem com os espelhos. Mais pra frente ele vem comentar sobre o problema da escravidão também, que foi uma questão que permeou aqui no Brasil por muitos anos mesmo, e até depois em que foi decretado o fim da escravidão, deixou muitas consequências no Brasil que a gente vê até hoje, infelizmente. Inclusive tem muitos portugueses que acompanham o audiotape aqui, né? Mas existe muito essa coisa, essa questão histórica que é muito comentada. E ele abordou isso, trouxe isso pra pauta dele como uma referência que bate forte na gente. E dentro ainda desse tema de história do Brasil, ele comenta que ajudaria, se ele pudesse voltar no tempo, ajudaria o Antônio Conselheiro a defender Canudos, que eu acredito até que ele colocou aqui a revolta de Canudos, representando também várias outras revoltas que já tiveram no Brasil aqui em prol da liberdade. Eu acho que até se a gente for comentar todas as referências históricas que ele colocou aqui, principalmente do Brasil, ia dar um vídeo gigante, porque Sim. é muitos assuntos interessantes. Inclusive, provavelmente deve ter algum professor de história que deve ter pegado e feito um react, uma análise aqui. E é um ótimo conteúdo para ser usado nas aulas de história, eu confesso. Tem várias outras citações na letra que são brasileiras, como por exemplo, achei muito legal ele ter falado sobre Brumadinho e Mariana, porque foi algo que tocou muito no Brasil e também na gente, porque a gente mora aqui perto, cara, e viu mais de perto toda essa movimentação. E que foi muito mal resolvido até hoje, infelizmente. Exatamente. Então ele trouxe um assunto muito atual também. Muito atual. E por falar em assunto atual, um assunto muito atual é justamente a pandemia, que ele lançou essa música nesse período. E fica marcante e fica histórica essa música também, porque é a visão que a gente trouxe, a reflexão que um artista trouxe durante o período que está acontecendo nesse momento. E de fato a gente está escrevendo a história agora, né? No futuro as pessoas vão comentar aquilo que você está vivendo aí hoje, cara. Ele também comentou de vários eventos históricos do mundo todo, igual a gente já falou aqui, que marcaram a história da humanidade mesmo. Uma frase que me chamou muito a atenção, quando ele comentou sobre todo esse sofrimento que houve na Segunda Guerra Mundial, e ele destaca uma figura ali que pode ser que talvez não seja tão conhecida, que é a Anne Frank, e ela escreveu um diário e isso virou depois uma publicação, um livro, em que as pessoas do mundo todo leram. E ele fala que se ele pudesse voltar no tempo, ele avisaria pra ela, ó, todo mundo vai ler, por mais que você teve um sofrimento muito grande na sua vida, você deixou sua marca ali pra humanidade. E por falar em marca da humanidade, a gente pode trazer agora pra ideia das reflexões que ele teve, porque ele não só coloca essas ideias dos acontecimentos históricos, mas traz uma reflexão sobre o que poderia mudar quanto a isso, o que de fato a gente aprendeu com isso. Se você tivesse a oportunidade de ir lá e falar, o que você faria, sabe? É muito interessante essa ideia, porque o tema, voltar no tempo, é bem atual. Eles pegaram isso e trouxeram para um âmbito filosófico. Ele também entra em alguns paradoxos, que são, por exemplo, talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu pudesse voltar ao passado? Ou melhor, e se já é o passado e alguém só tá esperando eu para agir? Olha que interessante a reflexão que ele tá fazendo e a ideia de que você pode mudar a história com alguma ação que você pode tomar agora e que no futuro será passado e fará essa diferença. Olha como ele inverteu. É até um pouco complexo de você pegar sem refletir e chegar no ponto que o artista quis passar aqui. Eu achei muito interessante todo o desenvolvimento dessa música, todas as ideias de poesia e a reflexão filosófica final. E dentro dessa reflexão filosófica, eles deixaram muitas perguntas. Eu gostei dessas interrogações, sabe? Porque isso leva quem tá ouvindo a pensar mesmo. Mostra que é uma música que é pra deixar uma mensagem, uma reflexão pra todo mundo que tá ouvindo. Tanto que ele fecha com a seguinte pergunta: já parou pra pensar em tudo isso que a gente disse aqui? O passado é agora. Então é muito interessante pensar isso, que hoje é o passado do futuro. A gente tem que fazer algo diferente agora pra poder mudar esse futuro. Não dá pra voltar ao passado, apesar da música chamar de volta para o passado. Mas isso aqui tudo que a gente falou, galera, só o que a gente acha. A primeira vez que a gente escuta essa música, a gente não sabe tão bem todos os contextos, mas eu aposto que você sabe. E eu convido você a comentar aqui embaixo e agregar muito mais com esse vídeo. Porque o audiotape é o seguinte, galera. A gente tá aqui reagindo, falando, mas você aí também participa com todo o conteúdo que você tem pra compartilhar. Gostou do vídeo? Like pra gente. E por último, mais importante, clicar aqui e se inscrever no canal, porque depois vai ser muito difícil voltar atrás pra fazer isso, cara. Faz agora, senão você vai perder a gente nesse YouTube, que é tão grande, que tem tanto canal de react, que o nosso canal é diferenciado. Eu aposto que você vai curtir o nosso canal. Tem uma playlist aqui com várias músicas, inclusive alguns raps que a gente já analisou nesse canal. Um abraço pra você e tchau. Tchau!